Carteira de Trabalho e Previdência Social. Você conhece esse documentinho aqui, galera? É claro. Pois é, hoje eu vou te contar o porquê eu larguei o CLT para viver do mercado digital e o que me levou a essa decisão, quais foram os resultados dessa escolha, tal, o que me incomodava muito no CLT. E galera, eu não tô aqui para vender ilusão nenhuma. Não foi do dia para noite. Não foi simplesmente, vou largar tudo e ficar rico. Não, foi uma decisão consciente, planejada, mudou completamente o rumo da minha vida. Então fica comigo até o final dessa história, porque talvez você se identifique, talvez você esteja no CLT hoje e pense em sair, esteja te incomodando muitos fatores. Às vezes você é um jovem que está sendo pressionado a entrar no CLT. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que pode te ajudar muito e você vai gostar com base na minha experiência. Vou contar a minha história aqui e o que isso trouxe para minha vida. Fala galera, aqui é o Bruno Baker, sejam bem-vindos a este canal, onde eu falo, muitas histórias minhas, inclusive nesse meio do empreendedorismo, marketing digital. Todas as estratégias, as dicas, os conselhos que eu passo aqui não são aleatórios, simplesmente, são fatos reais mesmo, coisas que eu vivo na minha vida e trago essa experiência aqui para vocês. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque eu pretendo trazer muitas coisas boas. Poxa, uma história que eu vivi, muitos erros que eu cometi, e olha que eu não sou nem tão velho, tenho 25 anos, mas passei por muitas coisas aqui no mercado digital, que erros meus inclusive, que pode te ajudar. Pessoal, eu trabalho efetivamente no mercado digital, passei a viver disso em 2020, só que a história do CLT vem muito antes disso, Aos 17 anos eu terminei o ensino médio e imediatamente eu consegui meu primeiro emprego. Enquanto muitos amigos meus estavam ali descobrindo o que fazer da vida, se divertindo, quero curtir, terminei o ensino médio, aí balada, beber, aproveitar a juventude. Eu tava trabalhando e não era qualquer trabalho. Eu fui contratado pela própria escola onde eu estudei. Eu dava aula de matemática, física e química. Vocês acreditam? Eu era um nerd, galera. Eu acho que eu sou até hoje, Dá pra ver pelo cenário aqui atrás. Eu sempre gostei de estudar, aprender coisas novas, ainda mais essa área, matemática, física, química, é um negócio que eu levo até hoje como um gosto, um hobby. Eu tô aqui trabalhando, assistindo o podcast do Serjão dos Foguetes, Pedro Lous. Coloca aí, editor, só pra galera saber quem é. Eu gosto muito, cara, é um hobby meu, mas ao mesmo tempo, naquela época ali, pra mim não era o suficiente, sabe? Tá empregado naquilo ali. Ainda fui chamado pra outros lugares pra dar aula. Fui chamado, por exemplo, pra um curso preparatório, onde eu ensinava os alunos que estavam se preparando pro Enem, carreiras militares. Era um trabalho digno que, inclusive, eu também gostava muito, Ensinar sempre foi um prazer muito grande meu. Até por isso eu ensino hoje, aqui no mercado digital. Mas eu sabia que aquilo ali não era o meu destino final, porque tinha algumas coisas que me incomodavam. E aí que eu comecei a perceber algo muito importante. Isso começou a matutar na minha cabeça. O CLT me dava um salário no final do mês, trazia talvez essa segurança, mas tomava algo muito mais valioso meu, o tempo. O dinheiro era fixo, mas eu tinha sonhos muito maiores do que aquilo ali, e aquilo ali, o CLT acabava limitando os meus sonhos. Então, depois de um tempo, eu fiz o Enem, fui aprovado, muito talvez por conta da pressão, de sempre parecer um cara ali, você sabe muito de matemática, química e física, por que você não faz o Enem? Então, assim, para atender a expectativa de muita gente, eu fiz, passei no Enem, me mudei para outra cidade e eu fui morar numa república, cara. Sabe república, quando dividem apartamento? Eu dividia um apartamento com 6 pessoas. Era tipo um Big Brother aquilo ali, galera. Eu me lembro da primeira noite na república. Era um quartinho simples, nem quarto, Era um colchão que colocava ali no meio da sala. De manhã todo mundo passava ali e eu tinha pouquíssima grana no bolso, eu não tinha conseguido juntar muita coisa. E aí, como eu tinha saído, eu tinha mudado de cidade e parado de dar aula em escola, eu passei a trabalhar num escritório, tipo um recepcionista, e o meu salário ali, galera, era R$500 por mês. Você tem noção do que é viver com R$500 por mês? Tu é doido? Isso aí mal dava pra pagar o básico do básico ali, cara. Tinha vezes que eu contava dinheiro pra sair com os amigos. Às vezes os amigos queriam ir numa hamburgueria, comer uma pizza e eu tinha que contar pra ver se dava, Porque eu precisava comprar o básico também pra mim, até pagar o aluguel, da república. E foi nessa fase que o incômodo começou a bater mais forte, sabe? Deixou de ser um simples incômodo e passou a ser, na verdade, um desespero. Eu sabia que eu não podia continuar assim. Eu olhava pra minha realidade e pensava, cara, se eu continuar
continuar nesse caminho, onde que eu vou estar daqui a 5 anos? E essa é uma pergunta que todo mundo que está preso no CLT deveria fazer. Quanto mais eu trabalhava, mais eu percebia problemas reais do CLT. Por exemplo, o salário é fixo, independente do esforço. Você pode ser o melhor funcionário da empresa, trabalhar mais, se dedicar, o salário continuava o mesmo. Pelo menos pra mim era assim, né? Outra coisa que me incomodava muito é que o meu tempo não era meu mesmo. É porque quando você trabalha no CLT, você tá vendendo seu tempo. Você vende 8, 10, às vezes 12 horas do seu dia pra trabalhar pra uma outra pessoa. Você não pode simplesmente viajar quando quiser, fazer seus projetos próprios, mudar seus horários. Seu tempo sempre pertence ao seu chefe. E isso me incomodava demais. Você depende do ok de alguém para crescer. Se você, por exemplo, quiser um aumento, precisa esperar a empresa decidir. E muitas das vezes você tenta pedir e não consegue. Se quiser tirar uma férias, um descanso, tem que pedir permissão. Se quiser crescer na carreira, investir em outras coisas, precisa contar com a boa vontade do seu chefe. E o pior, né, galera? Pensar que você pode ser demitido a qualquer momento. É uma ilusão de segurança, né, que o CLT traz. Uma ilusão de verdade, porque a pessoa pensa ali, não, tem um salário fixo por mês e tal, mas na verdade é uma ilusão. Inclusive, muita gente tem medo de empreender porque, não, é muito arriscado. Mas o que é mais arriscado? Coloca na balança. Criar seu próprio caminho e depender dos seus próprios projetos ou ficar dependendo de outras pessoas, de um chefe que pode te mandar embora a qualquer momento? Essa pergunta começou a martelar na minha cabeça. E eu percebi que se eu continuasse no CLT, nada na minha vida ia mudar, galera. E foi aí que eu comecei a buscar alternativas. Comecei a estudar um pouco mais sobre o mercado digital. E aí chega 2020, né? 2020 o mundo parou. A pandemia chegou, os empregos começaram a sumir. Inclusive fui mandado embora, mas pela primeira vez em muito tempo, eu tive tempo. Eu decidi usar esse tempo para mudar de vida. E foi aí que eu comecei no mercado digital. Eu não sabia nada, galera, nada. Comecei do zero. Eu comecei aprendendo a ferramenta do Photoshop. Foi uma ferramenta que eu achei muito interessante. Aos poucos eu percebi que eu poderia vender esses serviços de design gráfico e foi isso que eu fiz, né? Tem até vídeo no canal, o primeiro vídeo do canal é contando um pouco dessa história aí. Eu comecei pegando trabalhos pequenos, cobrando pouco, muitas das vezes cobrando de graça, até só para conseguir meus primeiros clientes e montar um portfólio. E aí aos poucos o dinheiro começou a entrar. Pela primeira vez eu vi que era possível viver do digital. Era trabalhoso, mas era possível. E aí eu comecei a me perguntar, puxa, se eu consigo fazer isso no meu tempo livre, dentro de casa, o que aconteceria se eu focasse 100% nisso? Porque até então, eu tava na faculdade também. Não esquece, eu não larguei a faculdade. Então eu falo, caraca, a faculdade ainda toma muito meu tempo, né? Apesar das aulas ter parado durante a pandemia, elas vão voltar. E voltaram de maneira online, EAD, à distância. Mas eu falei, poxa, se eu focar no digital, eu vou conseguir ganhar muito mais, talvez até mais do que um engenheiro formado, que é a profissão da qual eu estava estudando, né? Eu fazia engenharia de produção. E foi aí que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Chegou um momento que eu precisei escolher. De um lado, eu tinha faculdade, que me formava para trabalhar numa empresa da mesma forma, trabalhando para um chefe, né? Tinha ali a opção do CLT, com salário fixo, a estabilidade aparente, mas sem futuro. E do outro tinha o mercado digital, liberdade geográfica, liberdade de tempo, possibilidade de crescimento, mas sem a garantia, né? Sem muita certeza se realmente eu ia conseguir viver disso. E cara, foi difícil, mas eu sabia que se eu não tentasse, eu passaria o resto da vida talvez me arrependendo. Então eu larguei tudo e decidi viver 100% do digital. E sabe o que aconteceu, galera? Os primeiros meses foi muito difícil, mas a cada mês eu cresci um pouco mais. Chegou um momento ali que eu comecei a ganhar mais dinheiro do que no CLT. Depois eu comecei a escalar. Em pouco tempo, meu faturamento já era múltiplas vezes maior do que qualquer salário CLT do que eu já tive. E o mais importante, né? Eu tinha liberdade. Tinha liberdade de tempo, tinha liberdade financeira, tinha liberdade para escolher o meu próprio caminho. Agora eu podia comer uma pizza com os amigos. E assim, olhando para trás, cara, essa foi a melhor decisão que eu já tomei. Uma das melhores decisões que eu já tomei na vida, né? Não tô dizendo aqui que o CLT, você tem que sair imediatamente se você faz CLT agora, se você trabalha no emprego físico. Calma, você tem que, como eu disse, né? Foi uma decisão planejada. Eu não saí da noite pro dia e
pum, vou começar a viver disso. Não, teve toda essa comparação. Eu tentava arrumar um tempo extra ali para ver se o digital tinha alguns resultados. Quando eu comecei a ver que era possível de verdade, comecei a ter os primeiros resultados, eu coloquei na balança. E se eu focar 100% no digital? E se eu sair do CLT? Então, às vezes, eu aconselho o seguinte, poxa, se você tá no CLT, pelo menos, cara, use isso para levantar um caixa e depois investir no digital. Assim eu acho mais seguro, sabe? Até porque você cria uma reserva de emergência. Você trabalha ali alguns meses no CLT, junta um caixazinho e aí depois começa a tentar o digital, né? E ver se consegue alguns resultados ali no digital. E quando você tiver uma previsão melhor do que o seu trabalho no digital vai dar, você consegue uma decisão muito mais clara de sair do CLT. Hoje, galera, eu ensino dentro da minha comunidade, continuo sendo professor, né? Tenho a minha comunidade MDB Class, onde eu ensino como criar um negócio online, uma loja online, vender produtos físicos sem estoque, uma das áreas que hoje eu sou especialista, né? Eu tenho minhas lojas online, eu faturo com dropshipping, lucro com isso, vivo disso, entregando produtos físicos sem se preocupar com estoque por todo o Brasil. Lá tem aulas de construção de loja, construção de marca, ensino como escalar com tráfego pago, construir uma estrutura que permite faturar bem sem depender de chefe nenhum, horário fixo, salário limitado. E se você quiser aprender isso de forma profissional de verdade, o link da MDB Class está aqui na descrição e eu deixo um cupom de desconto para você, é só você usar o cupom YouTube10 que você ganha 10% de desconto. Agora eu quero saber de você. Você já pensou em largar o CLT? Você tá no CLT agora? Tá indeciso com isso? O que te impede de tomar essa decisão? Comenta aqui embaixo porque eu sempre leio todos os comentários de vocês, né? E gosto muito de responder. E agora, galera, tem 2 vídeos aqui aparecendo na tela para você. Você pode escolher qualquer um para continuar aprendendo comigo nesse canal sobre marketing digital, muita coisa boa por aí. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.